Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Francisco Erivan, eu moro aqui na cidade de Embu Guaçu, São Paulo, e eu venho aqui hoje com muito prazer apresentar esse negócio, essa revolução que já vem de fato revolucionando os quatro cantos do mundo, tá? Eu vou me apresentar aqui, depois eu vou, tirar o meu rosto da tela para me focar na apresentação, para você entender de fato o que vai ser passado aqui hoje, tá bom? Então, como eu disse, meu nome é Francisco Erivan, sou diretamente da cidade de Embu Guaçu, São Paulo, tá? Eu sou nordestino, moro aqui em São Paulo desde 1989. Sou casado, tenho dois filhos maravilhosos e eu comecei nessa indústria de relacionamento, de marketing multinível, né, de pessoas, nesse envolvimento em 2013 com uma tecnologia de VoIP, aonde eu me apaixonei por esse setor, tá bom? Mas hoje eu faço parte de um clube de negócio, onde ele tem alguns negócios, né, tem uma vitrine. E antes de eu falar, eu queria falar dessas duas pessoas que vocês estão vendo aí na tela, tá? Miro Lopes e o Felipe Alexer. Essas pessoas, né, que são sócios juntamente com outro amigo deles, eles viajam o mundo trazendo informações e tecnologia para nós testarmos. E hoje, especificamente, eu vou falar de uma tecnologia que ele trouxe para nós, que é a vitrine desse clube. Show de bola? O Miro, ele é trade profissional, o Felipe, ele é francês, poliglota, né, fala 5 idiomas, e hoje você vai conhecer, né, essa maravilha, essa ferramenta que nós temos na nossa mão, tá bom? Então sejam muito bem-vindos à blockchain, ok? A blockchain da Botchain, né? Que ela traz o primeiro ecossistema de referência da Caripec, tá? Mas antes de eu continuar para falar desse setor, desse segmento, né? Que eu costumo dizer que é a segunda maior revolução depois da internet, que é a área de blockchain, né? Você tem que saber principalmente quem é que está por trás desse sistema, dessa tecnologia, tá? Então aqui você não vai ver apenas uma pessoa comum, uma pessoa leiga. Não, simplesmente aqui você vai conhecer o idealizador desse sistema, que nada mais, nada menos é o Johnson Zhao, né? Para quem não sabe quem é o Johnson Zhao, ele é o fundador da CoinStory. A CoinStory é a quinta maior exchange da Ásia, tá? E olha só para você ter ideia, o Johnson Zhao, ele não é uma pessoa comum. Ele vem do fundo de Wall Street, né? Ele também vem do fundo Venturi. Para quem não sabe o que é o fundo Venturi, né? É um dos maiores fundos de investimento do planeta. E esse homem que você está vendo agora aí na tua frente, ele faz uma gestão hoje de mais de 1.500 negócios ao redor do mundo. Como eu disse, ele é da Ásia, né? Ele tem a própria exchange, né, diretamente em Singapura, aonde essa exchange transaciona centenas de milhões de dólares todos os dias. E esse cara, além de ele ter toda essa bagagem, essa estrutura por trás dele, ele que é a pessoa que criou o sistema da Caripec, que é um protocolo, né, de referência da blockchain. Então, é ele que está por trás desse negócio. É diferente de negócios que você entra, que você se aventura e você não sabe aonde que você está entrando, tá? E aí, com isso, ele criou essa estrutura que você vai conhecer hoje. Só que para que isso daqui acontecesse, né? Para que isso daqui acontecesse, ele precisou de pessoas gabaritadas, de pessoas com autoconhecimento, aonde ele teve a ideia de chamar simplesmente esse engenheiro aí de programação, Alexander Ververes, né? Alexander Ververes. Se vocês forem pesquisar, não acredite apenas em mim, mas vocês forem pesquisar,
Esse cara foi o responsável por criar uma tecnologia de pagamento, né, da PayPal. Acho que foi o primeiro sistema de pagamento que teve foi a PayPal. E para quem não sabe, a PayPal ela foi desenvolvida pelo Elon Musk, tá? Então, o Alexandre Ververes, com o gabarito e a experiência que ele tem, ele foi o engenheiro da blockchain da rede Tron, né? Ele também foi o engenheiro da Tensor e agora ele que está por trás dessa magnitude que é essa blockchain que você vai conhecer hoje, ok? Então, hoje você vai conhecer a Botchain, tá? E para que eu continue falando sobre a Botchain, eu vou fazer uma pergunta para você que já faz parte desse negócio ou você que ainda não faz parte ou não conhece. Quantas moedas de Bitcoin você gostaria de ter hoje? Quantas moedas de Ethereum, da Ether, que você gostaria de ter hoje? E quantas moedas da BNB, né, da Binance, que você tecnologia, ela nasceu para libertar as pessoas do sistema financeiro, tá? Só um minuto aqui. Isso mesmo. Ela nasceu para libertar as pessoas do sistema financeiro, justamente que naquela época, naquela ocasião, estava tendo uma crise mundial onde as pessoas não conseguiam transicionar os seus dinheiros. Então, essa tecnologia ela foi criada para fazer pagamento de pessoa para pessoa, somente para isso. Então, com a rede do Bitcoin, não conseguiam fazer mais nada, né? Então, ela tinha naquela época lá a taxa, né, de operações altas, né? E a velocidade mais lentas. Mesmo assim, com 18 anos que passou, nessa tecnologia cresceu 42 milhões de vezes. Quem comprou R$ 100 em Bitcoin em 2009 e guardou essas moedas hoje, eu tenho certeza absoluta que está feliz da vida. Sem falar que lá na época conseguia-se minerar essa moeda. Eu, particularmente, cheguei a ter na minha carteira 10 moedas desse Bitcoin. Só que em 2017 eu me desfiz, né? Para mim quitar aí um veículo que eu tinha. Mas, como eu disse para você, esse Bitcoin, né, essa tecnologia só foi criada para transação financeira, né? E posteriormente, em 2015, nasceu uma outra blockchain, que é a blockchain da Ethereum. E ela já trouxe um intuito diferenciado que a rede do Bitcoin não tinha. Onde ela trouxe os contratos inteligentes, né? Trazendo aí para a área de agropecuária, de construção civil, entre outros, né? Cartórios, etc. Além disso, ela trouxe a taxa mais baixa, né? Depois do Bitcoin, a taxa mais baixa nas transações e a velocidade mais rápida. E com isso, só com essa tecnologia que ela trouxe, ela cresceu mais de 16 mil vezes, tá? Mas como eu disse para você, quando uma blockchain ela vem a público, ela não consegue ser modificada, né? Elas vão continuar existindo, vão continuar sendo boas, vão continuar crescendo. Só que teve uma necessidade de surgir uma nova blockchain, né? Hoje existem diversas blockchains, cada uma com uma finalidade. Então surgiu em 2019, quase no final de 2019 para 2020, surgiu uma exchange chamado Binance, aonde ela trouxe um token que chamava-se BNB. E posteriormente, ela criou a própria blockchain, né, da rede BEP20, né, juntando uma plataforma mais uma rede pública, né, junto com sistemas financeiros bancários, cartão de crédito, entre outras, né, trazendo as taxas mais baratas e as velocidades mais rápidas até então do que as outras blockchains que eu falei anterior. Sem falar que os programadores poderiam fazer projetos aqui, né, e tá usando essa tecnologia.
Hoje, simplesmente, se você for ver o Pix, né? O Pix hoje existe graças a uma blockchain, porque o QR Code e aquela chave aleatória que você tem, ela veio da blockchain. E certamente, né, talvez alguns anos aí, ou meses, ou até essa semana, você já fez alguma coisa pelo seu celular que você nem precisa ir no cartório para você assinar um contrato, né? Por quê? Porque as plataformas estão se filiando e se juntando às blockchain para facilitar a vida das pessoas. Então, com essa inovação que a rede da Binance, da BEP20 trouxe, ela teve um crescimento de mais de 9.100 vezes. Por isso que eu perguntei para você, quantas moedas você gostaria de ter hoje, né? Imagine se você tivesse 1.000 moedas de cada uma dessas blockchains que eu falei, dessas, né? Da Bitcoin, do Ethereum, da BNB, quanto que você tinha na tua mão hoje, tá? Então, só para você ter uma ideia, né? Hoje você está conhecendo uma outra blockchain, um novo surgimento de blockchain, aonde ela nasce com uma proposta diferente, porque nós estamos na era da IA, da inteligência artificial e do poder de computação quântica. E essa blockchain, além de ela ser uma rede pública, né, ela tem uma rede de algoritmo modular, né? Ela traz um poder de supercomputação quântica, criptografia de blockchain em alto nível, um ecossistema super avançado e as transações delas são rápidas e escaláveis. Até o momento, essa blockchain é a blockchain mais rápida que tem no segmento de blockchain e a taxa mais barata. Agora eu faço uma pergunta para você. Todas essas blockchains que eu falei, elas cresceram essas porcentagens aí, né, durante os anos que se passaram, sem muita tecnologia e sem as pessoas estarem indicando elas para outras pessoas. O que será que vai acontecer com essa blockchain, que ela já nasce com um layout diferente na era da inteligência artificial? O que será que vai acontecer com ela nos próximos anos? De março para cá eu estava fazendo um acompanhamento, ela cresceu mais de 700%, tá? Mas como eu falei, não acredite em mim, tá? Eu apenas estou passando uma informação e eu estou seguindo algo que eu acredito que vai acontecer nos próximos anos, tá? Só para lembrar, eu não sou consultor financeiro de ninguém, tá? Não estou falando para ninguém investir nada, apenas estou mostrando um caminho que é a tendência do mercado é blockchain, né? Criptoativos, inteligência artificial e computação quântica. Show de bola? Só que para você entender o que é uma blockchain, eu vou aqui tentar destrinchar para você o que é uma blockchain e eu vou falar. Isso daqui é mais para criança de 10 anos. Porque uma criança de 10 anos, quando vê esse sistema, ele vai entender o que é uma blockchain. Uma blockchain é como se fosse um grande caderno mágico que todo mundo pode ver, mas no qual, né, ninguém pode trapacear ou apagar. Entenda o que eu estou falando? Uma blockchain é como um grande caderno mágico, certo? Que todo mundo pode ver, mas no qual ninguém pode trapacear ou apagar nada. Então, sempre que alguém registra uma informação, todos os outros, né, todas as outras pessoas vai receber uma cópia dessas transações. Então, a blockchain sendo um caderno compartilhado por milhares de pessoas. O que isso significa? Todos têm a mesma cópia. Ninguém pode apagar nem trapacear. É uma coisa transparente e muito difícil de falsificar. Por exemplo, se eu enviar uma moeda para um amigo, todos os cadernos serão atualizados ao mesmo tempo, em tempo real. Ok? Então, em resumo, a blockchain, tá? Em resumo, a blockchain, né, conecta milhares de pessoas e possui o mesmo caderno e ela é transparente e muito difícil de falsificar.
Se você for ver do outro lado direito da tela, um banco é como um único caderno guardado por uma só pessoa. E essa pessoa é o banco. Então, o que acontece? É o banco quem decide se uma operação é aceita ou modificada ou bloqueada. Resumindo, o banco é um caderno controlado por uma pessoa, aonde você, eu, outras pessoas que têm o dinheiro, vai pedir autorização para o banco. Eu posso enviar o meu dinheiro, né? A outra pessoa, eu posso enviar meu dinheiro? Posso fazer essa operação? Eu posso sacar o meu dinheiro? Imagine você hoje que tem um valor guardado no banco lá e você não pode agora, dependendo do valor, você não pode sacar, mas é seu. Então, um exemplo aqui, ó. Se eu enviar dinheiro, o banco decide se ele aceita, modifica ou recusa a operação. Então, somente o banco tem controle. Ele pode modificar ou bloquear, é menos transparente e pode haver erros e fraudes. Então, o banco, ele é o único guardião que controla o caderno. É menos transparente e precisamos confiar nas pessoas, ok? Em poucas palavras, a blockchain permite compartilhar a confiança entre todos, enquanto o banco centraliza essa confiança. Deu para ficar claro aqui para vocês? Show? Então, para que essa blockchain que eu estou falando, que é da Botchain, a rede Bot, ela em 2024 ela era um projeto. Ela era um projeto. O Johnson Zhao ele comprou uma estrutura que já existia e ele falou: eu vou fazer esse negócio funcionar. Eu vou fazer esse negócio rodar. Só que para que o negócio rode, né, ele teve um consenso capital dentro da blockchain, onde teve uma rodada de investimento, onde somente, né, teve uma rodada de 15 milhões de dólares de instituições de venture capital. Lembra que eu falei que o Johnson Zhao, ele vem do fundo de venture, onde ele participa de mais de 1.500 negócios. Então, três empresas que é do Venture Capital participaram, né, desse fomento, aonde as principais instituições de investimento que entenderam esse projeto, né, que não é um projeto, era um projeto, elas investiram aqui nessa blockchain. Uma delas foi a Nixon Foundation. Ela a Nixon Foundation é um fundo de tecnologia de nível estatal da Suécia. Nós temos a Alpha Capital, que é um fundo dos maiores, né? É um dos maiores fundos de venture capital da Turquia. E a Gerd Capital, para quem não sabe, é a principal instituição de investimento da Binance Alpha. Quando vocês vê na parte de baixo do lado esquerdo, teve uma injeção também, né, de mais de 50 milhões de dólares no ecossistema, com um foco firme no setor de blockchains públicas. O próprio Johnson Zhao, ele deixou disponível 50 milhões de dólares para os programadores e desenvolvedores de outras redes, de outras blockchain, migrar seus projetos para cá para usar o sistema da Botchain, aonde que os projetos deles, que eles rodariam nas outras blockchain, dependendo do projeto, poderia demorar meses e meses. Aqui, com as mesmas informações, nós temos aqui um protocolo de um clique, aonde, dependendo do projeto, pode, né, se concretizar em 1 hora. E esse capital está disponível. Então, se você conhece um programador, um desenvolvedor, né, chama para cá, né? Por quê? Dependendo do projeto da pessoa, pode ser financiado 10, 20, 30 ou até 100%. Show de bola? Agora, para você ter ideia, né, a nossa blockchain, ela tem duas moedas. Tem a moeda de gás, como toda blockchain tem, né, que é o BOT ou o BOT, como as pessoas lá fora chamam. E nós temos a moeda CA, que é do programa da Caripec, né? É o programa da comunidade. Por que que tem a CA? Ao invés do Johnson Zhao contratar jogadores famosos, fazer investimento em mídias, ele
quer, além de capacitar as pessoas, quer ajudar as pessoas financeiramente, onde que a CA é o combustível para as pessoas conhecer essa nova tecnologia. Então, nós temos aqui um planejamento de listagem sucessiva em grandes exchanges em setembro. Essa moeda BOT, ela já está listada na CoinStore, que é a CoinStore é do Johnson Zhao. Só que em setembro, essa moeda que hoje, né, o BOT está valendo 9 dólares e 72 centavos a média, basicamente R$ 50, ela vai ser começada a listada nas principais exchanges em setembro. Vai começar a ser listada na OKX. Não significa que em setembro vai ser listada na Bybit. Pode ser um mês, em outubro na Bybit e assim sucessivamente. Possa ser também que em setembro seja listada em todas. Mas a certeza é que vai ser listada. Imagine quando essa moeda for listada nessas grandes exchanges, o que vai acontecer com o valor dessa moeda, né? Por que eu estou falando isso? É a tendência. É a tendência de mercado. Só que o que eu queria que você entendesse é que a blockchain, ela não é apenas uma rede, mas ela é uma infraestrutura de base para a era da IA, da inteligência artificial e do poder computacional. E preste atenção, uma blockchain para presta atenção, uma blockchain para ela ser, né, validada, para ela vir a público, ela tem que ser auditada. E aqui a blockchain, a rede blockchain, ela é auditada e certificada pela Certic. Se você não sabe o que é a Certic, pesquisa. Porque não adianta eu falar que talvez você não acredita. Vá lá e pesquisa. Aonde esse selo ele traz segurança, transparência e confiança em cada transação. Maravilha? E aqui, essa estrutura ela já tem os destaques, né, tecnológicos, porque ela tem uma identidade nativa para a era do agente da inteligência artificial. Ela tem um mercado de poder computacional descentralizado. Ela tem um sistema de identidade multidimensional na rede. E ela tem uma implantação de protocolo em um clique. Já tem sistema que está usando a nossa rede blockchain, né? A nossa rede da BOT. Isso para mim me deixa muito feliz, né? E muito entusiasmado do que eu já sei o que vai vir pela frente, ok? Então a BotChain ela está construindo a rede operacional de base voltada para a era da inteligência artificial. Falando um pouco mais aqui de estrutura para você saber o que é uma blockchain, para você saber o que é uma blockchain, eu vou tentar aqui destrinchar aqui para você. Vou tentar aqui destrinchar para você. Acho que eu não vou. Vou tentar destrinchar aqui para você. Aqui está a blockchain. Do lado. Aqui está a blockchain. Aqui, ó. Blockchain da rede Botchain. Ok? Pode ser qualquer outra blockchain. Então, todo negócio que está na Web3 e precisa rodar na Web3, que tem que ter contratos inteligentes, todos esses negócios eles precisam de uma blockchain. Não importa qual seja, mas eles precisam rodar dentro de uma blockchain. Então, por exemplo, aqui, ó, servidores de API, eles precisam de uma blockchain. Projetos de MLM também, né? De planos de marketing também precisa. Exchange, né? Exchange, Coinbase, OKX, todas essas outras, elas precisam também de uma rede, de uma blockchain, né? Para fazer as negociações, listagem de tokens, né? Ajuda mútua, né? A comunidade de ajuda mútua são aquelas doações e arrecadações, elas que elas vêm usar o ambiente da Web3, elas precisam de uma blockchain, né? Sistema de trade aqui de criptoativo, onde tem transações rápidas, seguras, elas também precisam de uma blockchain. Projeto descentralizado, programadores de sistema em blockchain, aquele sistema de pool de liquidez que as pessoas ficam depositando, né, fornecendo liquidez e garante a saúde do ecossistema, também precisa de blockchain. Empresas de contratos inteligentes e projetos de investimento precisa de blockchain.
Só que o que eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar aqui. Todas essas coisas que eu falei que está ao redor, elas podem parar. Pesquisem, não vá por mim, não acredite em mim, mas pesquisem qual foi a blockchain que parou de funcionar e que não existe mais. Existe algumas blockchain que teve algum token pareado com SDT, que o token parou o token, mas a blockchain funciona. Então, todos esses negócios que eu falei pode parar, mas uma blockchain não. E o que a blockchain ganha com isso? Né? Como que a blockchain se sustenta? É nas taxas de gás. Maravilha? Agora eu vou trazer aqui para o outro lado. Banco Central. Banco Central. E aí eu queria fazer um parâmetro para você. Você prefere, se você tivesse uma oportunidade, você prefere, né, investir ou trabalhar, presta atenção, em bancos públicos, instituição financeira, bancos privados, né, processadora de pagamentos, né, carteiras digitais como PicPay, etc., Nubank, como que é fintech, enfim. Ou, se você tivesse a oportunidade, você escolheria o Banco Central. Por que eu estou dizendo isso? Todas essas coisas aqui que está ao redor do Banco Central, para eles sobreviverem no mercado, depende do Banco Central. E todos eles enviam taxa para o Banco Central. E aí a pergunta que eu faço para vocês: qual a probabilidade do Banco Central quebrar? E qual a probabilidade dessas instituições ao redor do banco quebrar? Eu não vou nem muito além, né? Porque recentemente vocês viram aí que vários bancos quebraram, né? Vários bancos quebraram. Então, é só o que eu quero deixar para você entender o que eu estou falando. Show de bola? E aqui, para você ver como o ecossistema dessa blockchain ele é tão robusto, né? E aonde está sendo construído o futuro da Web3. Esse aqui foi um evento que teve em Bangkok. Esse evento, esse aqui, essas fotos, foi exatamente dia 28 de junho do mês passado. Inclusive eu estive lá. Aonde lá eu vi com meus próprios olhos mais de 412 projetos em andamento para usar a rede da blockchain. Ok? E essa blockchain ela já conta com as grandes 5 estruturas da rede blockchain. Só para você ter ideia, essa rede ela tem o sistema de mainnet, a rede de blockchain central, operação oficial que sustenta a operação do ecossistema. Tem o explorador de blocos, aonde ocorre a consulta em tempo real de todos os dados na rede. Nós temos o sistema de brígides. O que é o brígide, Francisco? É quando você tem um ativo, troca de uma rede para outra. É como se você tirasse o seu dinheiro de um banco X e jogasse o seu dinheiro para o banco Y. Tem a própria carteira deles e tem um sistema, né, de troca, né, como se fosse uma corretora descentralizada, né, uma exchange descentralizada que é a Bidex. Ok? Tá dando para entender mais ou menos? Espero que sim, mas presta atenção, não saia da sala, fica aí que você vai ver mais na frente que eu vou tentar destrinchar algo aqui incrível para vocês. Aí você pergunta, Francisco, mas esse negócio é real? Tá acontecendo? Bom, como eu disse para você, não acredite em mim, pesquisa. Só para você ter ideia, esse mapa está até desatualizado. Essa estrutura, ela já está conectada em mais de 55 países e regiões ao redor do mundo. Já conectou mais de 1 milhão de usuários globais. E ela já conta com cobertura de mais de 15 grandes sistemas linguísticos. Entendeu? Então aqui nos continentes aqui da Ásia, América do Norte, América do Sul, Europa, África, né? E Oriente Médio. Ok? Isso daqui que você está vendo aqui são estruturas operacionais que está espalhado pelo mundo. Então, o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que esse sistema, ele já tem, né, tem mais, né? Mas aqui, quando foi feito esse slide, 1.300 estúdios, 200 centros de operações,
totalizando 1.500 escritórios espalhando pelo mundo, para capacitar as pessoas, para ensinar e para desenvolver as pessoas. Se você perceber aqui, ó, é o mapa do Brasil. Ainda não tem nenhum escritório aqui no mapa do Brasil. Já vai abrir um em Goiânia e em São Paulo também. Aí na sua cidade, se você entender esse negócio, você pode levar um para a sua cidade, tá? Então olha que o terreno aqui, ele tá livre para todos nós. E presta atenção no que você está vendo. Você deixou passar as outras blockchain, não minerou, não comprou, não multiplicou a sua moeda. E aqui você está tendo essa possibilidade, porque você está tendo informação na fonte. Exatamente, você está pegando informação na fonte. Maravilha? Aqui, para você ter ideia, foi o primeiro evento que teve em março em Hong Kong, aonde que nesse dia teve 45 países e regiões, onde reuniu mais de 4.000 pessoas no local, teve líderes políticos e empresários reunidos, mais de 20 convidados de elite, sem falar que aqui teve uma transmissão ao vivo, onde ultrapassou mais de 200.000 pessoas. Se você for ver aqui, exatamente aqui, tá o Felipe Alexer, exatamente aquele cara que eu falei no começo, que estava junto com o Miro Lopes lá. Eles foram lá ver esse negócio e ele estava representando o nosso Brasil lá. E lógico, né, a França também, porque ele é francês. E através do que ele viu, ele seria muito besta de deixar esse negócio passar. Aí ele trouxe para nós. E hoje você está conhecendo porque esses caras foram lá, validou e trouxe para nós. Aqui é algumas fotos de eventos que acontecem simultaneamente em todo o mundo. Eu estou falando com você aqui agora e está acontecendo eventos no mundo inteiro, treinamentos 24 horas por dia. Show? Aqui foi um evento que teve agora, recente. Isso aqui é recente. Esse evento foi agora em Bangkok, dia 26, né? Dia 28/6, no mês passado. Eu fiquei em choque com o que eu vi lá. Aqui de novo. Quem está aqui? Felipe Alexer, representando o Brasil. Talvez aí na imagem você não vai conseguir ver, mas essa pessoa que está aqui, ó, segurando a bandeira, sou eu, lá em Bangkok. E esse aqui é um amigo lá que eu conheci, tive um prazer, amizade fantástica, o Emerson. Então nós estávamos lá. E o negócio é real. O negócio é real. Mas é igual eu te falei, não acredita em mim, pesquisa. E o que eu quero dizer com isso? É que você hoje está conhecendo uma blockchain pública da Redbot, ela tem um layout da comunidade global e é o primeiro ecossistema de referência da Caripec. Presta atenção, é o primeiro ecossistema. E ela tem um modelo econômico avassalador. Mas, Francisco, o que, que é isso? Né? O que, que é isso? Primeiro eu vou passar um ponto aqui para você entender o que é uma mineração de criptomoeda. De novo eu vou falar, eu vou explicar como eu estivesse explicando para uma criança de 10 anos. Imagine que a mineração ela é como se fosse um quebra-cabeça para você ganhar moedas digitais. Em resumo, a mineração é o processo que verifica e registra as transações de criptomoeda na rede, onde os mineradores eles usam computadores potentes para resolver um problema matemático difícil. E quando eles resolvem, eles recebem a criptomoeda como recompensa. Ok? Vamos seguir aqui o passo para você entender mais ou menos, tá? Talvez eu não consiga te explicar. Então, primeiro, as transações acontecem onde as pessoas enviam e recebem as criptomoedas a todo tempo, a todo momento. E essas transações, elas são agrupadas em blocos. E aí é onde começa o desafio. Por quê? Os mineradores, eles usam seus computadores para resolver um enigma matemático muito difícil. É como eles tentassem abrir um cofre com um código secreto que muda o tempo todo. Ok? Com isso,
de tanto eles tentar, vem a solução e é encontrada, onde o primeiro computador que encontra a resposta correta vence o desafio. E o bloco é validado e adicionado às cadeias de bloco. Com isso, os mineradores, né, o minerador vencedor, ele vai receber a criptomoeda como recompensa. E essa recompensa é o pagamento pelo seu trabalho e pela sua energia usada. E sendo assim, o ciclo ele continua. Novas transações chegam e um novo desafio começa. Então a mineração ela mantém a rede segura, permite novas criptomoedas que sejam criadas. Resumindo isso aqui para você, a mineração é ajudar a rede de criptoativos a funcionar e ficar mais segura, resolvendo problemas difíceis com computadores potentes. Em troca, o minerador ganha criptomoedas. E aqui nós temos uns pontos importantes para você ver. A mineração ela protege a rede de fraudes, ela consome muita energia elétrica, o minerador é recompensado pelo seu esforço. Então, sem a mineração, as transações não eram confirmadas. Por que eu falei isso? Porque você vai entender agora, nessa tela, presta atenção agora, nessa tela, que você vai entender o conceito. E presta atenção, se você está fazendo outra coisa, põe seu celular no modo avião, pega uma caneta e anota, porque além de ser uma apresentação, isso aqui é um treinamento, tá? Vai existir apenas uma emissão total de 210 milhões de moeda, ok? Show de bola? O que vai acontecer aqui? 10 milhões já foram destinadas, né, para swap, onde tem liquidez imediata, certo? 40 mil moedas vai ser minerada todos os dias. Ou seja, sobrou 200 milhões dessas moedas que ela vai para o poder computacional, vai para a produção da rede. Sendo que 40 mil moedas são mineradas todos os dias. 42% dessas moedas ela vai para a mineração de poder computacional, aonde a pessoa ela pode, se ela quiser, comprar um poder computacional e ter direito e receber frações dessa moeda até 2048. Porque essa produção vai acontecer por 22 anos desde quando ela iniciou-se. Vai acabar em 2048. 2% vai para a fundação, 3% vai para os DAOs, né, onde que formam as comunidades, que eu vou explicar para você mais na frente. Agora presta atenção, 18% aqui, ó, 18% ela vai para a produção pós do protocolo. É um outro tipo de mineração depois da primeira mineração. Presta atenção para não ficar dúvida. 35% dessa mineração que é minerada todos os dias, que é 40 mil, 35%, ela vai para o outro fundo de reserva para beneficiar, para premiar aquelas pessoas que estão ajudando outras pessoas a ganhar criptomoeda, ganhar a moeda CA minerada. Ok? E o que vai acontecer? De 2 em 2 anos, vai ter uma redução de 10% de 2 em 2 anos. A produção total foi programada para acontecer durante 22 anos. Show? Então vamos lá. Para você entender aqui. Então a lógica alta, né, do CA e do BOT, né? Como eu falei, nós temos duas moedas, que é a moeda do poder computacional e a moeda do gás, que é o petróleo digital. Então, a moeda do poder computacional, que é a CA, onde traz o programa da Caripec, 10% de refluxo para queima infinita e deflação, como eu disse, a produção diária dela com redução de 10% a cada 2 anos. E nós temos o setor de stake, como se fosse um porquinho, uma poupança que as pessoas guardam, e isso faz com que a moeda reduza a oferta circulante. Show? 50%, né, das taxas de gás da BOT, 50% de taxa de gás da BOT serve para queima infinita e deflação, trazendo um controle de fluxo forte. Isso, a BOT, ela vai ser produzida
durante 25 anos, aonde, se você quiser também, você pode comprar essa máquina para minerar o BOT na tua casa. E as aplicações, parte dos ecossistemas, construindo pools iniciais, trazendo tráfego de domínio público, promoções em mídias sociais e etc. Como eu disse, o BOT está planejado para listragens sucessivas em setembro nas principais corretoras. Agora presta atenção aqui. Presta atenção. Você foi convidado para acumular moeda, para você ganhar moeda. E eu vou fazer uma pergunta para você hoje. Não comparando, né, isso aqui é só um exemplo, tá? Se você hoje, se você hoje oferecer um cacho de banana para o macaco e você oferecer R$ 1.000 para o macaco, eu tenho certeza que o macaco vai escolher o cacho de banana. Por quê? Ele não sabe que R$ 1.000 dá para comprar vários cachos de banana. Eu vou fazer outra pergunta. Se eu der 10 moedas para você hoje, principalmente que é convidado, 10 moedas CA para você hoje, e falar assim, ó, eu tenho 10 moedas, eu te dou, ou eu tenho US$ 320, te dou. O que você vai querer? O que você vai querer? Obviamente, pela falta de conhecimento e informação, você vai querer os US$ 320. Porque você não sabe na sua cabeça que 10 moedas vale muito mais do que dinheiro. Principalmente se você guardar ela. Então, se você vem hoje aqui achando que vai ganhar dinheiro do dia para a noite, não. Aqui é um negócio para médio e longo prazo. A pessoa que te chamou foi para você conhecer um sistema diferente do tradicional. E aqui você não vai ganhar porcentagem do teu dinheiro aqui, esquece isso. Você não vai ganhar porcentagem do teu dinheiro. Entenda isso para não ficar com dúvida. Mas aqui você pode começar a comprar um poder computacional a partir de US$ 100, a partir de US$ 100. Francisco, mas eu não tenho US$ 100. Não tem problema, porque com 50 centavos de dólar, presta atenção no que eu estou falando aqui, ó. Você pode começar a partir de US$ 100 para quem quer desenvolver estruturas, para quem quer ser como eu. Francisco, mas o que que você é? Eu sou executivo em expansão de blockchain. É a minha profissão. E se você quer ser um executivo em expansão de blockchain e ganhar mais moeda, você tem que comprar o poder computacional. Ah, mas eu não quero ser. Compra as moedas e põe no stake. Ah, mas tem que ser US$ 100? Não, 50 centavos de dólar você compra. E quem falar para você que não compra, eu desminto, porque eu fiz teste e eu sei do que eu estou falando. Então, baseado no poder computacional que você compra, você pode começar a ganhar até 1% em moedas, CA, em moedas. Só que tem um cálculo, tem uma fórmula para isso acontecer. E se você for fazer conta em Excel em casa, vai dar um chute na tua cabeça e as contas nunca vai bater. Porque tem uma fórmula, tem um algoritmo modular. Certo? Então, o que vai acontecer? Quando você compra o poder computacional, você ganha essas frações dessas moedas durante 22 anos, até 2048. Esses ganhos, essas frações, você pode sacar ela todos os dias, se você quiser vender, é sua. Ou, se você for uma pessoa inteligente e não estiver precisando desfazer das suas moedas, você pode colocar ela na poupança, no porquinho, que é o stake que nós costumamos falar. E isso você vai fazer os juros compostos. Imagine você teve um lucro, jogou no stake e tendo o lucro do seu lucro por meio desse stake. Então, isso daqui é sensacional. Sensacional. Agora, presta atenção no que eu falei. Presta atenção no que eu falei para quando você sair daqui, não ficar com dúvida e falando assim, ah, mas a minha conta que eu estou aqui no meu Excel não está batendo. E piriri pararó. E tem pessoa que vai falar assim, Francisco, se eu colocar R$ 10.000 aqui, quantos por cento eu vou ter por mês? Eu não sei. Porque você vai ganhar fração de moeda em moeda. E tem uma fórmula aqui dentro. Tem uma fórmula aqui dentro. Só que as pessoas não querem estudar. Então eu vou tentar destrinchar para você e presta atenção. Como eu disse, todo dia a rede vai produzir 40 mil moedas. Todo dia. 18%, que é 7.200 moedas, ela vai
para um fundo de reserva para beneficiar aquelas pessoas que estão colocando as moedas no stake. Quem é que vai receber mais? A distribuição, ela não é igual para todas. Ela depende de dois fatores: quantidade de moeda e o tempo que você escolhe. Quanto maior o prazo, maior o peso, presta atenção, peso e a sua participação. Então presta atenção aqui no que eu vou falar. Se você compra uma moeda, 10 moedas, enfim, e você coloca aqui no plano flexível, esse plano flexível você pode resgatar o dia que você quiser, lógico, esperando o período de 24 horas do desbloqueio. Presta atenção. Eu comprei 10 moedas e coloquei no flexível. Você tem o peso de uma vez. Isso aqui está no escritório virtual de vocês e eu aprendi no treinamento aqui em São Paulo. Então, se você colocou 10 moedas aqui, ou uma, é 10 vezes uma dá 10. Se você colocar as 10 moedas aqui no 30 dias, você tem um peso de 1,3 vezes mais. Ou seja, se for 10 moedas vezes 1,3. Então, você vai ter um peso 10 vezes 1,3. E assim sucessivamente. 90 dias, se for 10 moedas, é 10 moedas vezes o peso. 1,6. No 360 dias, se você for colocar 10 moedas, é vezes 2,5. Então você vai ter 2 vezes mais peso. Para você entender um exemplo simples aqui, imagine que tem duas pessoas com a mesma quantidade de moeda em planos diferentes. Por exemplo, o João colocou, ele pegou, converteu o valor dele em 100 moedas. Presta atenção, 100 moedas. Esquece o dinheiro, esquece porcentagem de dinheiro aqui. Moedas. Moedas. A pergunta é, você está entendendo? É moedas. Quantas moedas você quer ter daqui a um ano, daqui a 5 anos? Moeda. Se o João pegar 100 moedas e colocar no plano flexível, 100 moeda vezes 1, dá quanto? O total de peso, 100. Agora a Maria, ela também pegou as 100 moedas e ela escolheu o plano de 360 dias. 100 moedas vezes o peso de 2,5, ela vai ter o peso total de 250 moedas. Então perceba-se que mesmo tendo a mesma quantidade de moeda, a Maria, ela participa da divisão das recompensas com 2,5 vezes mais peso, porque ela escolheu o preço de 360 dias. E aqui você tem que entender uma coisa. Todos os dias, os ganhos são adicionados automaticamente ao stake. Isso significa que você passa a ganhar sobre o capital inicial, mais os rendimentos acumulados, acelerando o crescimento do saldo. O saque você pode fazer, solicitar a qualquer dia, qualquer momento após o período de desbloqueio de 24 horas. Resumo. Todos os dias, a Caripec, no sistema de mineração, vai distribuir 7.200 CA entre as pessoas que faz o stake. Quanto maior a quantidade de moedas e maior o prazo escolhido, maior será a sua participação. Então, o stake hoje é o futuro de amanhã. Ok? O stake hoje é o futuro de amanhã. Eu vou passar mais uma lâmina aqui para você. Agora presta atenção aqui. Vamos lá. É uma apresentação com treinamento. Vai ficar um pouco longa, eu vou passar do horário, mas eu preciso fazer isso. Ok? Por que, que o APR muda todos os dias? Porque a porcentagem muda todos os dias. Eu vou explicar para você e tenta entender. Ok? A mesma coisa é quem compra o poder computacional tem a mesma fórmula. Então, por exemplo, esse slide foi eu que fiz. Não sei nem se o Miro vai aprovar, mas eu que fiz esse slide para você entender. Quando eu fiz esse slide, o peso total da rede, era 1.280.000 CA em stake. Ok? Pelo menos é o que está aqui. O que estava lá eu coloquei aqui. Então imagine que tem uma pizza, falando em pizzas, que alguém vai lembrar do caso do Bitcoin, uma pizza que tem 7.200 fatias. Todos os dias, a Caripec coloca essa pizza na mesa para ser dividida. Mas imagine
que dessas 7.200 fatias, tem 100 pessoas dividindo essa pizza. Isso significa que cada pessoa recebe uma fatia maior. E lógico, quanto mais o peso e a quantidade, ela vai receber a fatia maior. Agora imagine na segunda cena aqui, ó, né? Mesma cena, mais pessoas participando. A mesma pizza com 7.200 fatias sendo dividida para 500 pessoas. A cada pessoa vai receber uma fatia menor. O que que significa? A PR diária mais baixo. Por quê? A pizza está sendo dividida para mais pessoas. Então, o que que isso significa aqui, ó? A quantidade de CA distribuída por dia permanece a mesma, não vai mudar. O que varia é a recompensa que é dividida entre todos os participantes. Então, por exemplo, quando iniciou-se, né, a mineração e o stake, a maioria das pessoas estavam com medo do sistema e não queriam colocar o stake, as moedas no stake. E quem lembra, quem é do começo, lembra-se que lá o plano de 360 dias estava dando a média de 0,75 ao dia em recompensa de moeda. Então, o que está acontecendo? Quanto mais pessoas colocam as moedas no stake, mais elas vão sendo divididas. Entendeu? Então, no dia que foi feito isso daqui, né? Eu acho que até hoje tá, o plano de 360 dias estava 0,57%. Mas isso aqui não é do teu dinheiro. É das moedas, você está recebendo em moeda. Só que isso significa o quê? Quanto mais pessoas escolhem colocar os valores em stake, por exemplo, aqui, só um exemplo. Ó, a recompensa do stake aqui, ó, por dia, 7.200. Significa que daqui a alguns meses, as recompensas que a Caripec distinta, né, também vai continuar 7.200. Não muda isso aqui. Só que perceba-se, passou-se algum mês, aumentou o volume de stake na rede. Aumentou. Significa que pode ser daqui a uns meses o plano, né? Porque tem um algoritmo e tem uma fórmula, pagar 0,40% em moeda. Deu para entender mais ou menos isso aqui? Mas isso aqui pode voltar a subir. Quando as pessoas vai tirando as moedas do stake, vai ficar menos moeda no stake. Deu para compreender esse negócio? Espero que sim. Tá? Para não ficar longo, eu vou tentar destrinchar mais outra coisa aqui para vocês entenderem aqui. Show de bola? Vamos lá aqui, ó, para você entender como funciona o peso. De novo, hoje eu vou teclar nessa tela aqui. Vou teclar nessa tela, ó. Como que funciona a fórmula do peso? Para você, faz a conta aí, depois você fala, Francisco, realmente é o que você falou. Já está tudo feito, mas tem gente que quer quebrar a cabeça. Tem gente que quer, né, usar o Excel, é normal, usa, mas tem a fórmula. Se não pôr a fórmula, não vai bater. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que somar. Olha só, cada plano stake possui um multiplicador de peso. E esse peso aplicado sobre a quantidade de moedas que você colocou no stake. Então, o resultado é o seu peso que define a sua participação na distribuição. Então, o que que acontece aqui? Você vai pegar o seu peso, ok? Ó, quantidade de stake seu. Ah, eu tenho uma moeda. Oh, perdão, aqui eu tenho 10 moedas. 10 moedas vezes um vai dar 10. Ah, eu tenho 100 moedas, eu vou pôr para 30 dias, né? 100 moeda vezes 1,3, eu vou ter um peso de 130 e assim sucessivamente. Entendeu? Então, por exemplo, olha só, a mesma quantidade de planos diferentes. Se o João escolher 100 moedas e pôr no plano flexível, ele tem 100 peso. Se a Maria pegar 100 moedas e pôr em 360 dias, ela tem 250 pesos. Eu já passei isso aqui. Então, olha só como que você vai fazer aqui essa conta. Se você quiser fazer, faça. É simples. Você vai pegar aqui, ó, o seu peso, divide pelo peso total da rede, né? Aí você pega quantas moedas que é produzida todo dia? 7.200. Você pegou o seu peso, dividiu pelo total da rede e multiplicou aqui, ó, por 7.200. Você vai ver o que eu estou te falando. Então já está pronto, já está feito, mas tem pessoas que não querem estudar e não querem conhecer o negócio. Mas normal, estamos aqui para passar. Aqui, vamos de novo. Aqui está a fórmula aqui, ó. Tira print, vai ficar gravada.
Vamos lá de novo aqui, ó. Show? O que vai acontecer aqui? A fórmula do peso total e o consumo, né? E como sua recompensa é calculada. Lembra que eu falei? Pega seu peso. Quantas moedas você tem? Ah, eu tenho X moeda. Qual é o peso de 30, 60, 90, etc? É X. Divide seu peso pelo peso total da rede. Por exemplo, por exemplo, se você tem um plano de 100 CA, se você tem 100 CA em stake para 360 dias, o seu peso total vai ser 250. O que você vai fazer? Você vai colocar aqui 250, vai ver o peso total que está na rede, que está lá no seu escritório virtual, todo dia atualiza. E você vai dividir por isso. Aqui vai dar o resultado. Então é esse 7.200 vezes o resultado que deu na divisão. Então pode ser aqui, ó, nessa conta tá dando mais ou menos essa recompensa aqui por dia. Deu para entender mais ou menos? Só que o que significa? Se isso daqui, o peso total da rede, amanhã dobrar, é obviamente que você não vai receber 1,41 moeda. Isso aqui é só um exemplo, é só uma simulação para você entender como que funciona a fórmula, para não ficar com a cabeça aí com dúvida e as pessoas que chamar as outras pessoas e falar que você vai ganhar 15% ao mês, 1% ao dia e etc. Não, tá? Aqui tem uma divisão. E aqui, presta atenção que isso aqui também é só um slide para você ver, tá? Esquece esse negócio que está dando 0,25. Isso aqui já deu. Por quê? Porque tinha menos pessoas em stake. A fórmula está calculada. Esse slide aqui eu deixei aqui para você entender que a poupança, né, tradicional, e essa aqui é uma poupança da era digital. Né? O stake é como se fosse uma poupança de banco, só que muito mais eficiente e mais rentável. Você vai guardar suas moedas, aonde no futuro você pode ganhar 10 vezes, 30 vezes mais que o dinheiro tradicional. Então a proposta aqui é acumule moeda. O quanto você puder acumular será melhor para você. Se você não quiser acumular, quiser vender, não tem problema. A moeda é sua, você faz o que você quiser. Maravilha? Só que aqui, como eu disse, eu costumo falar que aqui não é somente ganhar dinheiro, não. Né? Eu, graças a Deus, eu participo de treinamento, eu participo da academia e eu convido você, quer crescer, quer conhecer, quer sair na frente, venha fazer parte da maior academia de líderes global. É a primeira academia militar impulsionada pela Caripec e inteligência artificial. Agora presta atenção. Se você quer ganhar mais moeda e você quer ser um igual eu, né, um líder executivo em expansão de blockchain, quando você ajuda as pessoas a ganhar moeda, você pode ganhar mais moeda. Isso é isso é fantástico, é sensacional. Se você não quiser ajudar, fica sozinho. Mas imagine que você, lembre-se, aqui você não é obrigado a fazer nada. Mas se você quiser apenas comprar a moeda e não quiser comprar poder computacional, com 50 centavos aqui, você compra e testa lá para você ver o que eu estou falando. 50 centavos de dólar, não é nem um dólar. 50 centavos, você testa e põe lá no flexível para você ver o que eu estou falando. Agora, se você quer ser um construtor, você quer ajudar a pessoa, aí sim, você tem que comprar poder computacional. E aqui, para você, nós temos do V0 ao V10. Nós temos do V0 ao V10. Para você bater o V1, você tem que ter 500 dólares de poder computacional, aonde você vai receber a fração DCA até 2048. E você movimentar na sua menor linha, você vai trabalhar com linhas, pessoas que você vai ajudar. Você pode trabalhar com 3 linhas, 4 linhas, mas nós estamos usando uma estratégia de 3 linhas para nós ajudarmos as pessoas a também chegar onde nós estamos. Então imagine que a sua menor ou as suas menores linhas movimentou 10 mil pontos, que cada ponto é igual a $1. Então aqui é 10 mil dólares. Você vai chegar ao nível de V1, aonde você pode ganhar até uma moeda por dia. Uma moeda por dia. Hoje, essa moeda está $32,90.
Em março, essa moeda estava 4 dólares. Quem bateu esse nível, essa qualificação em março, se essa pessoa ganhava uma moeda lá, ela ganhava 4 dólares. Ah, Francisco, mas hoje eu sou V1, eu ganho meia moeda. Eu estou ganhando menos moeda do que quem bateu antes. Lembra que as moedas são divididas. Não tem como pagar mais, são divididas. Quem bateu vai sendo dividida. Só que quanto que está a moeda hoje? 32,60 e 90. Divide por 2. Então a pessoa que bate V1 hoje está ganhando mais dinheiro do que a pessoa que estava lá atrás. Mas vamos falar em moeda. E aí continua. Para você bater V2, você aumenta o seu poder computacional, ok? As suas menores ou a sua menor linha movimentar 30 mil pontos. E você, eu sou V2, estou quase batendo V3. Você pode ganhar até 2,2 moedas. 2,2 moedas todos os dias. Eu estou ganhando uma média de 1,70, 1,75, 70 moeda. Faz a conta vezes 32,90. Se eu quiser ganhar mais, eu vou para o próximo passo. E assim sucessivamente, né? Até o V10. Nós já temos 3 V8, pelo menos foi o que eu vi lá em Bangkok, eu vi 3 V8 subir no palco. Além disso, se você quer ser um construtor, quer ser um executivo em expansão de blockchain, além disso, quando você se vai se qualificando, você pode ganhar de 6 a 30%, aqui ó, de 6 a 30%, baseado nos stakes que as pessoas colocam no stake. Você vai ganhar de 6 a 30% do lucro que elas estão tendo. E lembre-se que eu falei daqueles 3% dos DAOs, que as moedas são produzidas e divididas. Então, quando as pessoas batem do nível V7 ao V10, ela ganha mais um bônus adicional em moedas de 3%. De 3%. Antes que as pessoas perguntem, Francisco, eu comprei um poder computacional e está caindo as moedas. Vamos lá, gente. Quando começou o sistema da mineração, quem comprava o poder computacional de 100 dólares era 1 para 1. Comprava 100 dólares, era 100 o poder de hashtag. Hoje, se você entrar hoje e comprar um poder de 100 dólares, está dando mais de 400 o poder de terahash. Só que o que, que acontece aqui? Imagine que você compra um computador ou notebook, ele vem com a memória excelente, fantástica, certo? Ele vem com a memória excelente e fantástica e ele vai te dando resultado perfeito. Com o tempo que vai usando, esse computador ele vai ficando lento, ele vai ficando com a memória fraca, ele vai continuar usando. Só que para você ter mais desempenho, você vai lá e compra recarga, compra memória nesse computador. Ou seja, aqui no poder computacional é a mesma coisa. Ah, tá caindo, nunca vai zerar, sempre você vai receber fração. Mas se você quer receber mais, aumenta o poder computacional, que você vai ver que o poder de terahash que você vai comprar é muito mais superior do que o primeiro que você comprou. Tá? Show? Maravilha? Vamos lá que eu já me passei da hora aqui. Isso aqui é só uma base para vocês ver, não é nada fixo, isso aqui é só uma coisa ilustrativa para você ver que uma pessoa que bate V1, ela pode receber uma média de 15 a 30 dólares todos os dias, né? E aqui está a lâmina, né? Se quiser tirar print, tira. Vamos para o próximo passo. Como eu disse para você, se você quer levar um escritório aí para sua cidade, e antes que você fale ou que as pessoas saiam falando para aí, a Caripec não tem autorização para CVM para fazer escritório no Brasil. A Polícia Federal vai prender vocês. Presta atenção, gente. Isso aqui é um escritório que o KINAI não tem nada a ver com investimento. Isso aqui é um escritório de capacitação para ensinar as pessoas como se fosse uma escola. Tá? Só para vocês entenderem o negócio. Aonde que esse escritório ele vai ser financiado 100% pela Caripec e pela Blockchain. E eu estou trabalhando todo dia para ter um aqui na minha cidade, em Bugaçu aqui. Entendeu? Eu sei o que eu vi, eu sei o que está acontecendo. Então eu seria muito ingênuo de deixar essa oportunidade passar. Sem falar que nós temos aqui a primeira blockchain da história, onde você vai ter um cartão da Boticard, onde que você pode gastar, comprar de um café a uma casa, de um café a um carro. Você vai ter uma conta offshore nos paraísos fiscais sem precisar sacar o seu dinheiro para banco tradicional. Aqui você pode, as moedas que você ganhar
tanto a BOT quanto a CA e quantas outras moedas que você quiser alocar aqui nessa conta internacional, você pode gastar em mais de 190 países. Olha só a potência que você tem na sua mão. Se você não acredita, espera e verá. Então, resumindo tudo isso, me desculpa se eu fui muito longo, passei 12 minutos. Eu quero falar aqui para você que nós temos um negócio de longo prazo. Isso aqui não é negócio para ninguém ganhar dinheiro amanhã, não. Primeiro, que você tem que ter, né, um estudo, você tem que ter uma mentalidade diferente. Esse negócio é para médio e longo prazo. Aonde ele pode, eu não estou dizendo que vai, mas ele pode ter um crescimento de 10 mil vezes. E nós temos um negócio que é verdadeiramente global. Por isso que eu falo, agarre a riqueza do poder computacional e da era da blockchain pública. Por quê? Porque a blockchain pública, ela capacita o ecossistema e o ecossistema cria tráfego, o tráfego realimenta a blockchain pública e o efeito volante cria um mercado de riqueza com alta simultânea de preço e volume. Então é isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Espero que eu tenha passado uma mensagem para vocês e eu vou deixar aberto para vocês aqui. Se tem dúvida, estou aqui para tirar. Se eu não conseguir, eu vou buscar informação acima. O meu nome é Francisco Erivan, eu gosto do que faço, faço porque gosto e eu sei o que eu estou fazendo e sei o que eu estou falando, tá? Mas não acredite em mim. Pode ser que eu esteja errado, mas a experiência que eu tenho, eu já testei de tudo. E vendo uma blockchain pública e legítima, eu não posso deixar isso. Então, seja muito bem-vindo, seus futuros milionários, e pode contar comigo aí, né, no mínimo para sempre. Beleza?